Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o uso da mídia, o uso do celular no nosso dia a dia. A opinião de vocês a respeito da mídia, do uso do celular. Como vocês viram alguns vídeos já, nós poderemos estar colhendo a opinião de vocês sobre as vantagens e as desvantagens do uso do celular. Lembrando, inclusive, né, a vantagem do uso do celular seria o quê? Ele nos capacita para estar fazendo as nossas coisas do dia a dia um pouco mais rápido, não é verdade? E as desvantagens, agora a professora Araceli vai dar uma embasada no que é a desvantagem que o uso do celular nos proporciona também. Então, bem, pessoal, assim como as diversas outras tecnologias, o celular também é um meio de comunicação, uma tecnologia que também tem os seus, vamos dizer assim, os nossos transtornos, né, do nosso dia a dia. Ele dá para nos beneficiar? Sim, mas também ele tem os seus pontos, vamos dizer assim, negativos, não é mesmo? A gente pode observar, principalmente aqui dentro do nosso ambiente escolar, em poucos minutos, né, que de repente horário troca de aula ou intervalo, o aluno acaba deixando o seu coleguinha de lado e acessando a internet, aí vai lá o Facebook, as suas redes sociais que vocês mais acessam hoje, então acaba, vamos dizer assim, tirando aquela relação de amizade, às vezes em casa também, a família deixada um pouquinho de lado, porque os alunos, vocês, tendem a utilizar mais o celular do que a conversa, às vezes a escrita, vocês mandam mensagem, esse é o meio de comunicação. Só que também essa escrita que vocês utilizam, às vezes ela está sendo, vamos dizer assim, mais influenciada, porque há abreviações incorretas, não é mesmo? As palavras são diminuídas para ser mais rápido, mais ligeiro, o você se transforma no BC, o também é o TBM, o beleza é o BLC e assim vai. Só que essa influência que o celular tem, ela pode prejudicar você dentro da sua escrita, manualmente. Às vezes você está produzindo um texto para um concurso, para o vestibular, para o Enem, ele pode prejudicar, porque não é correto fazer, não é mesmo? Então nós podemos observar, tudo que o celular pode nos trazer de bom, tudo que ele pode nos trazer de ruim. E esse ponto da escrita, esse ponto de cortar relações de amizade, ou família, é uma delas. Ele tem a nos facilitar, mas também tem a nos prejudicar também. Eu pude entender pelo uso do celular. Esse dia a gente fez um trabalho com a professora Nário falando sobre o uso das diversas tecnologias. E ela deu uma folha pra gente onde estava escrito em 1989. Era só carta, daí foi mudando, evoluindo. Veio o uso do netbook, entre outras coisas. Daí em 2019 já estava dizendo um homem falando com o computador e o computador dizia assim com ele como se estivesse sendo real. A gente pode ver que o celular no Brasil já tem estimativa que tem mais celular do que pessoas existentes no mundo. Então a gente pode ver que ele pode ajudar, mas pode afetar também muitas vezes. E a procura por celular é muito grande, porque se sai, por exemplo, esses dias saiu o Galaxy S4, daí agora já saiu o Galaxy S5. Daí todo mundo está atrás dessa tecnologia, como também o smartphone. Cada vez mais as pessoas estão atrás de buscar novas vantagens, como se diz assim, se satisfazer através de uma nova tecnologia. Já tinha dito, mas a questão que antigamente era por meio de carta, se no caso a pessoa viesse a falecer, aí escrevia uma carta para um parente que está em outro estado. 5, 6 dias, uma semana, um mês, até um ano para a carta chegar. E se esse parente quisesse vir para o velório deste falecido, ele ia chegar e não ia encontrar mais essa pessoa, Ele já está enterrado. Hoje não, é muito rápido, o telefone, você dá um telefonema, por 1 minuto, 2 minutos, você já falou, a pessoa já pode embarcar no ônibus direto para cá, chegar antes do enterro. Não tinha a mesma facilidade que antigamente. Não? Alguém mais comentando sobre a questão do celular? Já foi dito, dos telefones, a gente liga, dá um toque, a gente já fala com a pessoa, mas tem a questão, tem que ter um lugar acessível, tem que ter área, ninguém lembra dessa questão. Imagina se está num lugar longe, acontece uma emergência, como que a gente vai se salvar?
se tiver um veículo ou alguma coisa e tal. Telefone. Você está dentro de uma sala de aula, mais que de telefone, esquece de professor, esquece de colega, esquece de tarefa. Quando surge o WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo quanto é tipo de e-mail, a pessoa que quer buscar se comunicar mais rápido, tá, esquece de tudo. O estudo fica para segundo lugar. Internet vem sempre primeiro. Facebook agora, tudo quanto é lugar. Quem não tem Facebook hoje são os mais idosos. Entendeu? Minha opinião. Então, difícil a pessoa que não tem. Mas quando não tem, procura ter. É muito importante, mas tem que ser usado com moderação, assim. O cara fica toda a vida no telefone, não sai pra brincar, não sai pra jogar com os amigos. Coisa chata, gente. O telefone assim, é legal, o cara entra, conversa com os amigos pela internet. Mas imagina o cara ficar toda a vida dentro de casa, tem uma festa lá, ele não vai lá conversar, fica só com os amigos conversando, não vê ninguém pessoalmente. A vantagem do celular, ajuda nós a comunicar com pessoas distantes, ajuda nós a em redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, blá blá blá. E a desvantagem é que pessoas fazem mal uso dele. As fábricas, por elas terem assim, um alto avanço de tecnologia, cada vez que eles inventam um modelo novo, as pessoas tendem a comprar. Igual a irmã do Wagner mesmo. Nós viemos essa semana passada, ela veio no ônibus falando com o namorado no telefone, voltou falando com o namorado no telefone, e o tempo todo aqui na rua falando com o namorado no telefone. Antigamente as pessoas se comunicavam por cartas e até ia na casa das pessoas. Hoje em dia as pessoas já se comunicam pelo telefone, computador e assim vai, né? Antigamente a pessoa tinha que usar calculadora, fazer as contas. Hoje em dia só no celular, muito rápido. Mas a pessoa nunca aprende. A pessoa fica viciada por causa que não aprende a fazer as coisas. Já aperta, já sai o resultado. E se fazer com a calculadora, acaba aprendendo. Só para nós finalizarmos, nós temos que tudo na nossa vida tem os limites. E o uso do celular também tem esses limites. Porque ele pode nos prejudicar na questão de uma represália. As normas da escola é restrito o uso de celular no horário das aulas. Então isso pode acarretar um prejuízo aos alunos, a vocês, a nós professores inclusive, porque é norma, então as normas são para ser respeitadas. E as pesquisas indicam que o celular ele contém mais bactérias do que até mesmo a sola de um sapato nosso, de um chinelo. Então ele também é prejudicial não só na nossa interatividade, mas também na nossa questão biológica, nas nossas questões físicas mesmo, na saúde, ele afeta a nossa saúde. Os vírus que tem no celular, eles são mais prejudiciais, inclusive que os que estão no nosso sapato, onde a gente pisa em todo e qualquer lugar, a todo momento. Então, o trabalho realizado, ele é para enfatizar as vantagens e as desvantagens. As vantagens, vocês já sabem, a praticidade. Nós não temos tempo para estar perdendo, buscando em livros, em jornais e revistas. Tanto é que nós temos essa obrigação, mas pelo celular poupa um espaço de tempo enorme. As informações estão ao nosso alcance, tanto as informações boas como as ruins também, como foi o caso que vocês mesmos sabem. Bem, alunos, por hoje é só. A nossa aula foi essa, a respeito do celular. Eu agradeço a participação, a colaboração e o respeito de vocês, tá? Vocês têm alguma dúvida? Não. Então, muito bem, se posteriormente tiverem alguma dúvida, poderão estar procurando. Ok? Ok. Muito obrigada.